O Everson defendeu bem. O Galo não jogou bem durante uma parte esmagadora da partida. E eu acho que a atuação do Galo durante os 90 minutos, mais uma vez, foi aquém do esperado. E no que diz respeito ao que o atleticano está mais interessado, que é o dia 30, Sim. que é a final contra o Botafogo, gera preocupação. Então, Saudações atleticana, meus queridos, o que está acontecendo com o Galo? Everson novamente salvou o Galão da Massa aí de mais uma derrota para o Flamengo nessa temporada aí de 2024. Deixa a gente muito preocupado porque tem uma Libertadores aí batendo na porta e o Galo não está encontrando o seu melhor futebol. O futebol do Galo caiu muito depois do River. O futebol pra cá do River só veio caindo, né, galera? Mas vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo, no corte que eu separei aqui pra vocês do Sport Center da ESPN Brasil. Links na descrição do vídeo, galera, como créditos. Bora dar uma olhada nesse corte que eu separei para vocês, com toda a repercussão aí desse empate 0-0 entre Flamengo e o Galão da Massa. O Sport Center chega com um pós-jogo do Brasileirão, uma edição rápida, né, da final da Copa do Brasil. Flamengo e Galo empataram 0-0 no Maracanã. Já tá na tela o Everson, os melhores momentos. O Everson pegou o pênalti do Davi Luiz no primeiro tempo. Aliás, ele pegou isso e muito mais. Eu tô ao lado do Gustavo Zupac. Que jogo. O 0-0 não combina com o que foi o jogo. Mas o futebol tem dessas. Boa noite, Zupa. Boa noite, Mota. Boa noite, fã de esportes. É isso. O jogo não era para 0-0. O jogo merecia muitos gols. O jogo não era para um empate. O jogo merecia um vencedor. E esse vencedor deveria ser o Flamengo. Mas faltou combinar com esse rapaz que veste amarelo, porque o Everson pegou muito. E que não é o juiz, né? E que não é o juiz, exato. Que veste Salvou de novo. Todo de amarelo. Porque o Everson pegou muito. O Flamengo fez um bom jogo. Na reta final, o Flamengo cansou. E nesse cansar do Flamengo, o Galo Sim. passou a criar chances e passou a finalizar. A gente vai ver daqui a pouco estatísticas e tal, mas já de largada, foram 41 finalizações no jogo. 41. O Flamengo bateu 25 vezes para gol, várias delas com real possibilidade de abrir o marcador. A gente vê aí a principal delas, o penal que o Davi Luiz bateu, o pênalti sofrido pelo Wesley, cometido pelo Lianco, e que o Everson defendeu. Então, assim, um Flamengo muito mexido pelas convocações e por algumas escolhas do próprio Felipe Luiz, por exemplo, o Léo Pereira no banco, o Gabigol não pôde ser escalado, etc e tal. Mas mesmo com as mexidas, o Flamengo com uma dinâmica muito forte que gerou muito desconforto para o Atlético na saída de bola, que marcou pressão muito bem, recuperou muita bola. O Flamengo fez um belíssimo jogo, era para ter vencido com algum conforto, mas o Everson fechou o gol e no final o Galo ainda teve chance para vencer. Então, assim, belíssimo de um 0-0. Injusto 0-0, porém belíssimo no Maracanã. Temos bastante coisa para falar aqui. A expectativa também para as entrevistas, né? Por exemplo, a do Felipe Luiz. A maior expectativa do dia é a coletiva do Felipe Luiz. A gente tá vendo os melhores momentos e aí é curioso, porque você fez a descrição do jogo de um Flamengo que foi dominante, mas de um Galo que teve muitas finalizações na parte final do jogo, a gente tá vendo algumas dessas. Me lembrou muito aquela luta de boxe que um domina e o outro aguenta os golpes. Quando dá o round 8, ele fala, agora eu vou pra cima porque cansou. O meu adversário cansou de bater. O Tyson cansou. Foi um pouco isso? Foi um pouco isso, mas assim, eu não acho que tenha sido estratégia do boxeador segurar também nas cordas. Não acho, por exemplo, o Galo não se defendeu bem. O Everson defendeu bem. O Galo não jogou bem durante uma parte esmagadora da partida. E eu acho que a atuação do Galo durante os 90 minutos, mais uma vez, foi aquém do esperado. E no que diz respeito ao que o atleticano está mais interessado, que é o dia 30, Sim. que é a final contra o Botafogo, gera preocupação. Então, assim, se a gente pegar o nível de futebol que o Atlético Mineiro praticou nos últimos 3 jogos contra o Flamengo, as 2 finais e o jogo de hoje, preocupa para o jogo contra o Botafogo. Se e o Galo muito. jogar o que jogou e hoje muito. contra o Botafogo, o Galo não vence o jogo. O Galo tem que jogar mais e melhor. Ele pode, mas não está jogando. Ainda assim, conseguiu não sofrer o gol e teve chance, né? O Galo terminou o jogo com 16 finalizações. 2 no primeiro tempo, 14 no segundo tempo. Essas 14, a grande parte delas, depois que o Flamengo diminuiu um pouco o seu ritmo, o que é natural. O Flamengo é de um ritmo muito forte, mas não conseguiu fazer o gol. Tá aí uma das primeiras
chances. Essa é do Matheus Gonçalves e que o Everson pegou. Esse começo do jogo teve bastante coisa de situação de gol e tudo mais pro Flamengo. A gente já vai mostrar os momentos, as imagens que envolvem o Gabigol no Maracanã. A gente já vai, mas antes, só mais uma para você, Zupa, desse começo de jogo, que é: o Flamengo vem, entre aspas, de uma ressaca. É um jogo avulso que poderia não valer nada. Muitos jogadores titulares fora. Te surpreendeu o volume do Flamengo nesse sentido? Surpreendeu positivamente. O Flamengo jogou bem. O Felipe fez uma mudança, dados os problemas todos que ele tinha para escalar o time, ele fez uma mudança tática. Ele espelhou o Atlético Mineiro, ele veio com 3 zagueiros, sendo um dos zagueiros o Alexandro, né? Então Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Alexandro como lateral esquerdo. Com isso, o que é que ele gerou? Gerou 2 efeitos cascata na equipe. O primeiro deles, muita liberdade para os alas, para o Wesley na direita, que fez mais um jogo muito bom. Aliás, a gente tem que falar, que fase boa, que momento bom, que evolução do Wesley, um amadurecimento como lateral, hoje como um ala pela direita, muito forte no apoio, muito bem pelo Flamengo. E do outro lado, o Ayrton Lucas, o lado direito do Flamengo, jogou muito mais do que o lado esquerdo. Qual foi a outra consequência dessa mudança de escalação? Com 3 zagueiros e 2 alas. O papel do Michael. O Michael, ele é um ponta, mas como o Flamengo hoje jogou com alas, o Michel jogou por dentro, como uma dupla de ataque junto com o Bruno Henrique. E o Michel é um cara de muita movimentação, né? Então jogou como meia armador o Matheus Gonçalves. E à frente dele, Bruno Henrique e Michel. Todos muito próximos, e são todos jogadores muito leves, de muita leveza, de muita velocidade e de muita movimentação. Então foi um Flamengo que se movimentou no ataque o tempo inteiro, ninguém guardando muita posição, e isso gerou um tormento para a zaga do Galo, para a linha defensiva do Galo, encaixar essa marcação. O Galo teve muita dificuldade para achar o Flamengo na marcação. E o Flamengo também teve de grande virtude no jogo de hoje, como eu falei no início, a pressão na posse de bola do Galo. O Flamengo gerou muito desconforto para o Galo sair jogando. Então, assim, o Felipe espelhou o time, a resposta foi positiva, mesmo com os desfalques, o Flamengo teve um ritmo, uma intensidade de jogo muito forte e, através dessa intensidade, gerou várias oportunidades para abrir o placar. Mas não conseguiu, porque, como falamos, o Everson, mais uma vez, aliás, viveu uma noite iluminada. Se a gente pegar do jogo de domingo, da final, para hoje, o Everson impediu uns 12 gols do Flamengo. Impressionante, tanto no segundo jogo da final, como no jogo de hoje, como trabalhou o goleiro do Galo. Já a gente vai falar, inclusive, mais sobre o goleiro do Galo, que foi realmente uma atuação daquelas que a gente vai lembrar depois, né? A gente viu o Everson num combo de jogos, como disse o Pac, já o segundo jogo da final ele já foi impressionante. Vamos colocar, inclusive, os números da partida para a gente entender esse volume de finalizações no fim do... Porque, assim, quem chegou agora e bate o olho, imagina um jogo feito na trocação, né? Porque a gente tem ali na terceira linha finalizações 25-16, a posse de bola 54-46, ali passes certos para cada lado, finalizações 25-16 e certas 6-2. Grande chance 5-2. Gols esperados, aí é uma diferença importante, porque 2,08 a 0,84. E aí, essa tela registra um todo, tem uma história que a gente está contando, mas teve um momento que de finalizações que eu me lembro estava 14-2. Então, chegou um momento que você falou, caramba. Até os 15 do segundo tempo, era essa a conversa. O Galo não conseguia sair. O Paulinho foi preservado, o Paulinho tem ficado fora, tem ficado no banco em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, claro que pensando nas finais das Copas, a da Copa do Brasil já foi, resta da Libertadores. Então o Bernard, que voltou de lesão no jogo do Galo contra o Goianiense, antes da segunda final, Bernard titular, por trás de Hulk e Daverson à frente, Rubens como ala pela esquerda, o Saravia como zagueiro, porque Alonso e Arana estão nas seleções, mas foi um Galo que teve muita dificuldade para criar, para jogar, o Scarpa pouco acionado. Então até, assim, durante pelo menos 2/3 do jogo, foi um jogo de ataque contra a defesa, e o Galo com muita dificuldade. Só na reta final mesmo que o Galo conseguiu sair. Então, assim, em termos de observação do Milito para final, assim, acho que hoje ele sai mais com dor de cabeça do que propriamente com boas respostas. Os números em algum momento mostraram um volume de trocação, mas a gente viu um Flamengo bem superior, e esse é o lance do pênalti.
O Lianco, ele tropeça. O Lianco não quer fazer o pênalti, mas ele tropeça. E no tropeçar, ele cai em cima do Wesley e comete o pênalti que o Davi desperdiça. A gente vai, tá vendo aí os instantes finais dos melhores momentos e na sequência a gente vai apresentar uma tela com os números do Everson pra gente falar um pouquinho sobre ele. Eu já vou jogar pra você e daí a tela, quando chegar, a gente vai em cima dela. Claro. Atuação de gala de um gol... Galo. Essa foi boa, diria Milton Neves. Vamos colocar a tela do Everson para falar um pouco da atuação dele, para a gente entender o tamanho da atuação. Porque tem jogo que é muito claro, que você falou, o placar está condicionado à atuação do Everson. Primeiro, qual te chamou a atenção? Tem uma defesa que nem acho que é a melhor, mas achei mais bonita, que é um chute fora da área, aqui da direita, que eu acho que foi o Fabrício Bruno. De fora da área, uma batida bonita, ele vai lá e espalma. Aí, ó, finalizações contra aí os dois jogos, tá? O fim de semana e hoje. Tá. 44. Nossa, é muito finalizações chute, certas contra 16, defesas 15, porcentagem de defesas 93,8, gols sofridos 1, defendeu uma cobrança de pênalti nesta quarta e assim, algumas defesas muito difíceis, né? Os números, eu não tinha noção que eram esses números aí, impressionante. E se a gente voltar assim um pouco para trás, um pouco antes da final contra o Flamengo, o Galo contra o River na semifinal, amassa o River no jogo de ida na Arena MRV, vai para Buenos Aires no Monumental para defender a vantagem. Quem é o melhor em campo no jogo do Monumental? Everson. Ele é o herói da partida, né? Premiado pela Conmebol como o herói do jogo. Teve uma grande atuação. Então a gente tem visto, o Everson é um bom goleiro, um goleiro que já foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira, goleiro campeão pelo Galo. O próprio Vitor, recentemente estive comigo nessa viagem para Buenos Aires, na semifinal da Copa Libertadores, e o Vitor falando que ele, Vitor, hoje diretor de futebol, executivo de futebol do Galo, e Vitor vê o Everson como já um dos maiores goleiros da história do Galo. Galo que teve João Leite, Galo que teve Tafarel, Galo que teve o próprio Vitor e que tem o Everson, campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Vitor já o enxerga como um dos maiores goleiros da história do Galo. E aí é uma opinião do Vitor, claro, o Everson é um grande goleiro, mas ele vem, e me chama a atenção que essa grande fase dele vem nos momentos decisivos. Sim, né? Não é em jogo qualquer. Semifinal com o River Plate no Monumental de Nunes, daquele jeito, né? Explodindo de gente, final da Copa do Brasil mesmo com o Galo perdendo, mas um jogo duríssimo na Arena MRV contra o Flamengo. O jogo de hoje, que era um jogo de pressão também. E vinha de uma má fase, hein? Parecer que valia pouco. Everson tava na má fase. 30, mas o Galo tem coisas para fazer no Campeonato Brasileiro, né? O empate, o Galo é apenas o 10º colocado, tem um jogo a menos ainda com o Atlético Paranaense, mas ele é apenas o 10º colocado e se as coisas não derem certo em Buenos Aires, o Galo vai precisar de uma vaga, talvez ser o 9º, talvez ser o 8º, quer dizer, se não der certo, no mínimo o 8º ele vai ter que ser, sem depender da final do Cruzeiro. Então o Galo tem compromissos a cumprir no Campeonato Brasileiro. Mas acho que especialmente para a final, né, assim como eu falei, assim, olhando para o jogo do Galo, acho que o Milito, pensando na final, ele sai mais com dor de cabeça do que com boas respostas. A gente sabe que em uma final, jogo único, um campeonato como a Libertadores, ter o seu goleiro numa grande fase, às vezes muda a vida. E o Atlético Mineiro é um exemplo vivíssimo disso, né? Na conquista do Galo, o Vitor mudou a vida dos torcedores e do Clube Atlético Mineiro. Então a boa fase do Everson é uma das poucas boas notícias desse recorte mais recente do Galo, pensando na final contra o Botafogo. Muito bem, galera, a torcida do Galo torcida do Galo. Everson novamente melhor em campo na partida aí, catou demais. E aí, galera, quando o homem não resolver, quando o homem não catar, o que a gente vai... Qual desculpa que a gente vai dar, hein? Por mais derrotas vexatórias. O Galo que, tá entrando em campo, parece que para cumprir tabela, não tá vendo risco aí, que talvez aí, Deus me livre isso acontecer, perder uma Libertadores aí, nem que se classificar para a próxima Libertadores do ano que vem, cara, é um vexame muito grande pelo investimento, pelos jogadores que o Galo tem, então é muito preocupante e isso deixa a gente bem chateado aí, porque o Galo não tá conseguindo jogar futebol e tá passando um recado aí bem ruim, galera, bem ruim pra torcida, passando um recado ruim pra torcida, pra mídia, pra toda a imprensa, aí passando um recado ruim para essa final da Libertadores. Mas vamos torcer para que o time reaja, que haja um choque nesse vestiário aí. Sei lá, alguém levanta esse time aí, porque, galera, não dá, mano. Perdemos o título pro Flamengo, mas apresentar esse futebolzinho aí que foi no Maracanã, não tá dando, não.
Tem que ter cobrança pesada aí no vestiário, porque a final da Libertadores tá chegando, cara. E o Galo não tá jogando bola, não tá criando. A minha observação é que se o Galo jogasse de novo contra o Flamengo, mais uma partida, mais 90 minutos, melhor dizendo, o Galo não conseguiria fazer um gol, cara. Então tá difícil demais, galera. Comenta o que você achou da partida, se inscreva, deixa o like. Vou ficando por aqui, infelizmente aí, um empatezinho amargo.